Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Começamos mais um programa Pão Diário e nós não iremos de maneira nenhuma começar de outra forma, senão agradecendo a Deus por esse momento de estarmos na sua presença, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós e pedindo que a sua bênção esteja ou continue estendida sobre a nossa vida. E no programa de hoje nós iremos retratar de um texto que está inserido no Evangelho de Lucas, escrito ou narrado por Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 21. É apenas este versículo, nós estaremos meditando nesse texto nesta noite, no nome de Jesus, neste dia, no nome santo do Senhor Jesus. Vamos ver o que nos diz a Bíblia Sagrada nesse texto. Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado o teu filho. Queridos irmãos, eu acredito que alguns dos irmãos já sabem o assunto, o tema deste versículo que nós lemos. Retrata de uma parábola, a parábola do filho pródigo, que está inserido, conforme nós já lemos, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a começar do versículo de número 11 em diante. Retrata esta parábola que, para alguns historiadores, é uma história de fato real, não apenas uma parábola, mas uma história que aconteceu. E esta parábola está inserida unicamente no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Existem alguns textos que são exclusivos do Evangelho de Lucas, que você não vai encontrar em nenhum dos outros evangelhos, e um dos textos é justamente a parábola do filho pródigo. O Evangelho de Lucas é um dos evangelhos melhor escrito, é um dos evangelhos que obedeceu a ordem cronológica, é um dos evangelhos que tem uma literatura muito boa, que tem uma linguagem muito boa, um evangelho escrito com uma classe, nós podemos usar essa expressão, impecável. Foi escrito por um doutor, por um médico, por nome de Lucas, e além da sua formação acadêmica, ele ainda teve a sua formação espiritual com o apóstolo Paulo. Então, por aí a gente tira o valor que tem esse evangelho, o valor literário, o valor linguístico, um valor muito alto, muito grande, porque o homem, além de ser inteligentíssimo, ele tinha a inspiração ou o ensinamento do apóstolo Paulo, que é de uma sabedoria imensa. É um evangelho que foi escrito para os gentios, é um evangelho que retrata de Jesus como sendo o Filho do Homem, retrata a humanidade de Cristo, mas é um evangelho muito glorioso. E o texto em apreço, meus queridos irmãos, retrata a história de um pai que tinha 2 filhos, um rico fazendeiro que tinha 2 filhos, o mais moço, logicamente, e o mais velho. E diz o texto que o mais moço, chegando perto do seu pai, pediu-lhe a parte da herança que lhe pertencia. É sabido, nós sabemos que a herança só é dada ou só é dividida quando o pai ou a pessoa que possui os bens, ela vai a óbito. Mas este filho, ele pediu, ainda em vida, seu pai ainda em vida, ele pediu a sua herança. Era como se ele, ao tomar essa atitude, ele estava dizendo para a sociedade, ele estava dizendo para todos que o conheciam, que estavam ali no seu convívio, que para ele o pai dele morreu, porque ele queria algo que só lhe era de direito após o falecimento do pai. Mas o pai, ele, de muito bom grado, faz a contabilidade e coloca na mão daquele filho a herança que ele pertencia, a parte que ele pertencia,
E o filho sai de casa porque o objetivo do filho era justamente esse: tomar a herança e sair de casa, tomar a herança do seu pai e partir para uma terra longe e para um caminho difícil, um caminho complicado. E se pudéssemos, se fôssemos, e já trazendo um tema para esta rápida reflexão, nós daríamos o regresso da salvação. Observe que, como já falamos, o filho mais moço pediu parte da sua herança, pediu o que lhe era de direito, o que lhe pertencia, e saiu de casa sem rumo, estava com muito dinheiro no bolso, estava com muita riqueza no bolso. E a gente entende que no mundo existem pessoas que são interesseiras, que só vai estar perto de algumas outras pessoas se aquela pessoa tiver algo para oferecer. E assim aconteceu na vida deste jovem. Este jovem estava com muito dinheiro, com uma herança muito grande, como já falamos, e os aproveitadores logo chegaram perto daquele jovem porque sabiam que ele tinha algo para oferecer. E a gente observa que no contexto atual em que nós estamos vivendo, não é diferente. Se você tem algo para oferecer, você é cercado por amigos. Se você tem algo para oferecer, você é uma pessoa influente, você é uma pessoa que tem outras pessoas do seu lado, porque você tem algo para oferecer a estas pessoas. Quando você já não tem mais o que oferecer, logicamente e certamente essas pessoas vão também lhe abandonar, sair de perto de você, porque você não tem algo para lhe oferecer. A sociedade que nós estamos vivendo, num contexto geral, nós podemos assim afirmar, é uma sociedade interesseira. É uma sociedade que busca os seus próprios interesses, e se até o ponto que os seus interesses forem atendidos, eles estarão ali próximo, estarão batendo nas costas, no ombro. Mas a partir do momento que você já não tem mais algo para oferecer para alguém, esse alguém logo vai virar as costas para você. Esse alguém logo vai lhe abandonar. Esse alguém logo não vai querer estar próximo a você. E como nós falamos, esse jovem saiu, tinha tudo, tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha status, e começou a gastar a sua herança. Começou a desfazer da sua herança. Começou a entrar nas farras, começou a entrar no caminho da bebedice, começou a entrar no caminho da promiscuidade, no caminho de prostituição, pois a Bíblia ela vai dizer que ele se envolveu com meretrizes. Ele começou a entrar num caminho difícil, ele começou a entrar num caminho que possivelmente não lhe restaria mais volta. Mas o tempo vai passando, ele vai gastando, e a ponto dele procurar o que comer e não ter. Veja a que ponto este jovem chegou. Ele tinha uma herança com ele, mas a partir do momento que ele saiu do convívio do seu pai, e o pai, nós sabemos, nós que somos pais e que um dia fomos filhos também, sabemos que o pai representa a proteção, sabemos que o pai representa o cuidado, sabemos que o pai representa o amor, sabemos que o pai representa educação, o pai representa proteção, o pai representa tantas coisas. Nós poderíamos ficar aqui tanto tempo falando de tantas qualidades que o pai representa, mas este filho não soube reconhecer essas qualidades do pai. O filho achou que era de maior, o bambambam, era dono do seu próprio nariz, e disse: olha, pai, eu não quero mais estar aqui no convívio do senhor.
Eu quero sair, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer lá fora. Quem sabe teceram ali um diálogo e o pai disse: meu filho, não é assim que funciona, não é assim que as coisas são, não é da maneira que você está imaginando. Mas aquele filho estava decidido a sair de casa, aquele filho estava decidido a tomar aquela atitude, aquele filho estava decidido a não mais viver ali naquele lugar. Quem sabe ele estava enjoado, se sentiu, como é que nós podemos dizer, se sentiu preso e queria conhecer o mundo, queria conhecer lá fora. Foi um erro muito grotesco deste filho, sair da casa do seu pai, sair da proteção do seu pai, do colo, do abraço, de onde ele se sentia seguro, e ir para um mundo desconhecido para ele até então. Um mundo que ele não conhecia, um mundo que ele não tinha o conhecimento. Ele foi conhecer o mundo, conhecer as coisas que existiam no mundo. Enquanto ele era conhecido, conhecia a sua casa, ele partiu do zero para o mundo, para conhecer o mundo, e o mundo o abraçou. Porque é assim que funciona. Quando a pessoa vai para o mundo ele abraça, o mundo ele apresenta os caminhos que a Bíblia ela vai nos dizer. Está inserido lá em Provérbios que há caminho que parecem aos olhos do homem bons, mas que no final é caminho de morte, é caminho que vai conduzir à perdição. Nós estávamos um dia desse evangelizando nas madrugadas na Praça do Diário, e nós podemos ver, nós podemos ouvir testemunhos de pessoas que estavam ali morando na rua, dizer: é muito bom a nossa casa, o mundo, a rua é muito ruim, você vive na incerteza de que vai acordar no outro dia. É isso que o mundo tem para oferecer. E é interessante que tantas pessoas, meus irmãos, tantas pessoas, meus amigos, que conviveram na casa do Pai, que tiveram convívio com o Pai, intimidade com o Pai, participaram de um elo de intimidade, de amizade com o Pai, se alegraram na sua presença, sentiram a sua presença, foram batizados com o Espírito Santo, ouviram a voz de Deus, tiveram intimidade com Deus, mas decidiram no seu coração conhecer o mundo, conhecer os prazeres do mundo, e hoje estão aprisionados, e hoje estão como este jovem estava, preso, porque o mundo abraçou, o mundo lhe deu prazeres que ele não tinha sentido antes, mas que ao certo lhe levaria à morte. Mas houve um momento que o filho, ele, quem sabe, coloca a mão no bolso para comprar alguma coisa e se vê numa situação de não ter nada, não ter um tostão no bolso. E ele se desespera porque estava com fome, e ele vai procurar o que comer e não encontra o que comer, e ele encontra um emprego, e o emprego era para apacentar porcos, uma profissão que era indigna para todo judeu. Veja nessa parábola, que representa a vida de um homem que se afasta da casa do Pai, o que o diabo ele faz na vida do homem, o adversário faz na vida do homem, na vida de uma mulher, de um adolescente, de um jovem, de qualquer que seja, que decide abandonar a casa do Pai, que decide tomar a herança que o Pai construiu para ele, e parte, sai, foge da presença do Pai. Veja que a primeira coisa que o adversário fez foi tirar tudo que ele adquiriu na casa do Pai. O diabo tirou, arrancou tudo o que ele adquiriu legalmente na casa do Pai.
A segunda coisa que o diabo faz é desonrar a pessoa, jogar o nome da pessoa na lama, desonrar o caráter da pessoa, a imagem. E foi justamente isso que aconteceu com aquele jovem. Aquele jovem foi trabalhar apacentando porcos, uma profissão indigna para um judeu, uma profissão que nenhum judeu gostaria de participar. Era o emprego do mais baixo escalão para o judeu. Mas ele foi e desejava comer as bolotas que os porcos comiam, se alimentavam. Aquele homem desejava comer, a situação era tão drástica que aquele homem desejava se alimentar com as porcarias que os porcos comiam. Desejava se alimentar daquela comida podre que os porcos se alimentavam. E nesse momento, no momento de maior aperto da sua vida, ele tem uma lembrança. Ele diz: quantos trabalhadores, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou perecendo de fome. E aí ele toma uma atitude, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Me aceita como um dos teus trabalhadores. E ele, reconhecendo seu erro, reconhecendo que fora do convívio do pai só lhe trouxe ruínas, só lhe trouxe perdas, só lhe trouxe frustrações, só lhe trouxe engano, só lhe trouxe mentira, só lhe trouxe desonra, só lhe trouxe calamidade, sofrimento. Ele lembrou que na casa do pai até os trabalhadores tinham abundância de pão, até os jornaleiros, que eram aquelas pessoas que prestavam serviço, que não era funcionário fichado da fazenda, mas que ia lá, prestava o serviço, limpava o mato, como diz na linguagem de hoje, pegava um biscate ali e tinha abundância de pão, e ele perecia de fome como filho, com direito, o direito legal, que ele era filho, ele tinha um direito legal, mas estava ali naquela situação, jogado às traças, fedendo, barbudo, feio, cadavérmico, estava numa situação caótica, mas ele teve tempo de lembrar. E a lembrança o fez regressar. Ele regressou à casa do pai. E quando ele estava regressando, o pai ficou na angústia. O pai ficou numa angústia muito grande quando esse filho partiu, mas o pai tinha a certeza de que aquele filho ia voltar. Porque o pai ficava na porta, na estrada, olhando para ver se seu filho estava voltando. E houve um dia que ele viu seu filho. E ele foi ao encontro do seu filho, o abraçou, o beijou. E o seu filho disse: pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele disse: meu filho, não é assim, eu te aceito como filho, porque você não deixou de ser meu filho porque você saiu da minha casa. Você não deixou de ser meu filho porque você tomou a herança e partiu para a terra longínqua e gastou todo o seu dinheiro, toda a sua herança. Você não deixou de ser meu filho. Você foi, você saiu, você pediu a herança, mas você continuou sendo meu filho. E eu esperava por este momento, pelo momento do teu regresso. Eu ficava olhando as espreitas para ver se você voltava. E esse é o dia em que fez o Senhor. O dia em que o Senhor, ele trouxe de volta o meu filho. Você que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Eu vou fazer diferente. Venha cá, chamou dos empregados, pediu para que trouxesse uma roupa nova, pediu para que lhe trouxesse sandálias para colocar nos seus pés, pediu para que cuidassem daquele filho, que matassem o bezerro cevado que ele havia servado justamente para esta ocasião, para fazer uma festa.
para comemorar a volta do Filho. E eu quero encerrar esta palavra nesta noite dizendo para você que regresse. O Pai não te abandonou porque você deixou a casa, filho. O Pai não te abandonou porque você virou as costas para Ele. O teu lugar de filho continua reservado. O teu lugar de filho continua lá. O Pai não se esquece de você. Muito embora você tenha saído, você tenha tido a atitude de sair, de querer viver uma vida longe do convívio do Pai, mas o Pai está esperando o teu regresso. O Pai está esperando você voltar. Volta com pressa. O Pai te espera. O Pai quer colocar uma nova roupa em você. O Pai quer vestir você de santidade. O Pai quer te dar uma nova roupa, tirar aquela roupa de pecado, aquela roupa suja, manchada pelo pecado, e te dar uma roupa alva, uma roupa nova, uma roupa limpa, uma roupa de santidade. Quer colocar nos teus pés uma sandália, porque os teus pés andaram por caminhos tenebrosos, difíceis, que desagradaram a sua vontade, e o Pai quer colocar novos calçados que vai te conduzir para um novo caminho. Então, pensa, regressa, volta. O Pai te espera de braços abertos, e a partir do teu regresso haverá festa no céu. Você que está ouvindo esta mensagem, é com você mesmo que Jesus fala neste momento. Você que diz: Deus, eu quero ouvir tua voz, eu preciso que o Senhor fale comigo. O Senhor te diz nesta hora: volta, porque eu estou te esperando de braços abertos. Regressa, e através deste regresso, você vai ter salvação. Deus te abençoe. Deus continue com as suas mãos estendidas sobre a tua vida. E lembre-se, a cruz é a maior prova de amor que Deus mostrou para a humanidade. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, em cima onde eu estou apontando, tem a descrição do canal. Você clica em cima, se inscreve, ativa o sininho e vai estar acompanhando os nossos vídeos no nome de Jesus. Forte abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus.